Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor morreu por nós, ó Pai. Um dia teu filho veio à terra para fazer esse sacrifício tão grande por nós, ó Pai. Então, que o Senhor receba este louvor, ó Pai, receba a nossa adoração nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Grande. É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Amém. Durante esse período que a gente passou, que a gente ainda passa, né? E eu creio que muitos experimentaram vários sentimentos, várias situações, muitos momentos difíceis, momentos bons também, né? E eu creio que uma das coisas foi como é importante a gente ter as pessoas próximas, né? E você não sabe a alegria que é estar aqui olhando, mesmo que é só os olhinhos de cada um, você vê que a alegria de estar aqui, os olhos brilham, né? Então, eu acho que esse momento é um momento assim que a gente passa difícil, né? Mas que a gente possa realmente valorizar as pessoas, né? Esses momentos que a gente não dava valor, né? Que a gente possa dar realmente valor a essas coisas, né? E por tudo que a gente passou, né? Deus realmente tem nos guardado e por coisas que a gente nem sabe, né? O que
Deus já nos guardou, nos protegeu, né? Nos abençoa. Né? Então, a próxima música, eu te agradeço. Hoje a gente vai estar fazendo a oferta, tem um aqui, tem um lá no canto, tá? Então, se você veio preparado, faça a sua oferta, mas que você possa usar essa música também para agradecer de todo o seu coração tudo que Deus tem feito por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas pessoas próximas, né? Pelas pessoas que se curaram, né? E agradecer mesmo. Então, que você possa usar esse momento para agradecer a Deus por tudo. Amém? Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Provações pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Obrigado, Senhor. Não só pela oferta levantada, ó Pai, mas pelo teu sustento durante todo esse período, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque teu amor nos alcança, ó Pai, de uma forma inimaginável, Pai. Mais do que possamos pensar, o Senhor nos abraça e nos abençoa, Pai. Então, obrigado, Senhor, não só pelas ofertas, mas por tudo que o Senhor fez por nós e ainda faz, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Próxima música, que a gente possa ter muito mais do que 10 mil razões para louvar ao Senhor. Então, que a gente possa estar cantando nesta manhã e louvando a Deus. Amém? Senhor, teu nome adoro.
Podem se assentar. Vou estar chamando o pastor Bolivar para trazer a palavra. E ele falou que a mensagem de hoje vai durar 1 hora. Bom dia a todos. O Nelson está querendo reduzir a mensagem para 1 hora. Mas tá bom, vamos lá. Brincadeira, gente. Como é uma alegria, né? Nós podemos estar juntos aqui. E enquanto eu estou falando, tem uma igreja cantando atrás da gente. Eu tenho um amigo que ele está em ambiente islâmico, né? E lá não tem dessa. Lá você tem que cantar bem baixinho para ninguém te ouvir. As mensagens que ele manda para a gente não pode compartilhar com os outros, porque se chegar no ouvido de outra pessoa e por acaso identificarem a família dele lá, ele corre risco, né? A família corre risco de ser retalhada, de sofrer algum tipo de maltrato da parte daquele povo. Mas nós aqui temos uma liberdade absurda. Eu até estava pensando que a gente podia combinar. Um dia a gente puxa o fio para lá e eles ouvem o nosso louvor, um dia puxa para cá, a gente ouve o deles, né? Mas só aqui na nossa rua, né? Quanta igreja tem? Que liberdade a gente tem nesse país. E a gente tem que glorificar a Deus por isso. E o Nelson tem razão, eu estava com muita saudade do púlpito. Eu, inclusive, fiz um púlpito em casa. Eu não usei, mas eu fiz. Eu não usei, mas eu dei uma segurada, assim, dei uma experimentada. Estava com saudade mesmo, mas estava com saudade mesmo, era de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? Alguns a gente se encontrou aqui na última vez, mas como eu estava dando aula, não, como eu estava pregando para o pessoal com tradução em japonês, a gente não teve muito tempo. Gostaria de fazer mais uma oração antes da gente efetivamente começar a mensagem. Senhor, obrigado porque a tua glória enche todo o céu e enche toda a terra. Obrigado, Senhor, porque junto conosco nessa manhã, outros irmãos glorificam o seu nome, bendizem o Senhor, falam das maravilhas que o Senhor fez. Senhor, receba a adoração do nosso coração no dia de hoje. É fruto de corações que te amam. É fruto de corações que professam o teu santo nome. É fruto de pessoas que vivem no dia a dia essa fé maravilhosa no Senhor. Nesse momento agora, fortalece a gente, Senhor. Ajuda a gente a tomar boas decisões. Ajuda a gente a ouvir a sua palavra. Que a tua voz ecoe no nosso coração. Não a minha voz como pastor, não o texto que foi escolhido simplesmente, mas a voz do Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo para falar particularmente com cada um de nós. E nós estamos aqui atentos para escutar o que o Senhor tem para dizer. Fala conosco, Deus. Glorifica teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com você um pouco sobre caminhos de bênção e de maldição. E eu espero que Deus possa nos ajudar, através desse texto, a guiar os próximos passos da nossa vida, a tomar as próximas decisões. A trajetória humana, como você sabe muito bem, ela é marcada por grandes alegrias e muitas vezes por grandes tristezas, por grandes tragédias. Eu acredito que todos nós têm alguma coisa que consiga lembrar de muito bom e uma coisa que consiga lembrar de muito ruim também, né? E na Bíblia, algumas vezes nós vemos com clareza que Deus move a mão dele, tanto para livrar quanto para punir. Tanto para incentivar quanto para castigar. Isso é comum. E na vida do rei Saul, isso é muito fácil de ver. É muito interessante olhar para a vida dele e perguntar a Deus, qual que era o seu plano? Só que na vida de Saul tem um elemento muito forte, que às vezes a gente ignora, que é a participação humana. Quanto de cada coisa que acontece na minha vida é minha responsabilidade? Eu sou coparticipante com Deus das coisas que acontecem. Qual que é a minha parte? E hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que me deixa triste. Essa semana eu amarguei com esse texto, porque ele realmente me deixa triste. Mas é um texto muito útil, né? Às vezes é na hora que você olha para uma situação triste que você consegue fazer uma avaliação mais profunda da sua vida.
Vamos ler 1 Samuel, capítulo 31, de 1 a 7. 1 Samuel 31, de 1 a 7. É um texto bem curto e bem significativo. Ali diz assim, ó: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante deles, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja já se agravou contra Saul, e os flecheiros os alcançaram, e temeu muito por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, ou ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos a me atravessarem e escarnecerem de mim. Porém, o seu pajem não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e com ele morreu. Assim, faleceu Saul, os seus 3 filhos, o seu pajem de arma, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram naquele lugar. Esse texto ele fala sobre uma verdadeira tragédia. No Monte Gilboa, os filisteus venceram o povo de Deus. Venceram os israelitas. Os filhos de Saul morreram em batalha. Jonatas, que era uma das pessoas mais queridas de Davi, né? Uma pessoa realmente segundo o coração de Deus. Os 2 irmãos também perderam a vida. O escudeiro de Saul, quando viu que Saul tinha se matado, também se matou. E no fim, todo aquele povo perdeu a vida naquele dia. E tão triste quanto os filisteus, que vinham combatendo durante 42 anos contra Saul, tomaram aquela região que eles estavam defendendo. Agora, para entender esse momento, a gente precisa entender um pouco sobre a vontade de Deus. Um conflito que aparece com alguma frequência no nosso coração, na nossa mente, qual é a vontade de Deus? Quando nós olhamos para algumas tragédias, a gente se pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Gente, muitas vezes não existem respostas intelectualmente satisfatórias para essa pergunta. Muitas vezes não tem dados suficientes. Muitas vezes a mente de Deus é extremamente superior à nossa e não tem uma resposta. Mas outras vezes tem resposta sim. E essa história de Saul deixa algumas pistas. Por que a história terminou desse jeito? Para nós pensarmos nisso, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 2. Ali diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um outro versículo que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre a vontade de Deus é Jeremias 29, 11. O povo estava indo cativo para a Babilônia e Deus falou assim, ó: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 1 Timóteo 2,4 diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Esses 3 textos, juntos com outras centenas ou dezenas de textos, mostram uma coisa para a gente. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mostra que Deus tem um plano de salvação para nós, não de perdição. Mostra que os caminhos de Deus são caminhos elevados, não são caminhos subterrâneos. São caminhos de luz, não são caminhos de treva. Mas também tem algo nesses textos que fica implícito. Está implícito, mas não está escondido.
que nós temos liberdade para seguir o caminho que a gente quiser. Que nós não precisamos trilhar os caminhos de Deus. Nós podemos, sim, nos amoldar a esse mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala, olha, não se moldem a esse mundo. Mas essa é uma decisão nossa. Nós podemos escolher os caminhos subterrâneos da vida. Nós podemos escolher pela perdição, ao invés da salvação. Quando a gente olha para a vida de Saul, nós vemos um homem que tinha grandes qualidades. Ele era superior aos conterrâneos dele. Era um homem alto, era um homem bonito, era um homem provavelmente bem forte, era um grande guerreiro, era destemido, provavelmente era uma pessoa influente, que sabia convencer o povo a ir para a batalha, era uma pessoa que tinha o necessário para ser um grande rei. Eu acredito que Saul era uma pessoa muito envolvente, muito carismática, porque até o profeta Samuel tem que receber uma chamada de atenção da parte de Deus. Deus fala, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Eu imagino que ele conquistou o coração daquele profeta. Saul era um homem ungido por Deus. Lembram disso? Foi o próprio profeta Samuel que derramou óleo na cabeça dele, marcando a bênção de Deus sobre a vida dele. O próprio Deus usou a vida de Saul para profetizar no meio dos outros profetas. Usou ele de uma maneira sobrenatural, para que todos soubessem que Deus o estava abençoando. Mas será que o desejo de Deus para a vida de Saul era aquele? Terminar enfiado na própria espada num campo de batalha? Será que a última cena que Deus planejou para a vida de Saul é que ele não conseguisse ver mais nada além dos filhos e do pajem de armas ou do escudeiro morrerem? Será que esse era o plano de Deus? Eu acredito que não, particularmente, né? E acredito que isso tudo tem a ver com algumas coisas que Saul decidiu fazer. Bolivar, mas será que Deus rejeitou Saul porque Saul desobedeceu aquelas 2 vezes? Eu não sei se você já percebeu, querido. Realmente Saul desobedeceu seriamente 2 vezes a Deus. Mas Saul reinou 42 anos. 42 anos. Mais que a maior parte dos reis de Israel. Saul teve do seu lado um herói, um guerreiro, um homem poderoso, ungido de Deus, que era Davi. Davi matou Golias pelo poder de Deus em nome de Saul. Quem venceu aquela guerra foi o exército de Saul. Deus usou Davi para dar vitória a Saul. Quando Davi matou dezenas de milhares, ele estava debaixo da bênção de Deus, mas ele estava pelo exército de Saul. Então Deus continuou abençoando indiretamente a vida de Saul, né? Davi acaba casando com Mical, que era filha de Saul também, né? Ele tem um genro abençoado por Deus. Então, diretamente ou indiretamente, Deus nunca saiu do lado de Saul. Deus sempre abençoou ele. Quando Saul ficava endemoniado, quando o demônio ia lá atormentar a cabeça de Saul, Davi estava lá para tocar a harpa. Mesmo que o demônio vinha da parte de Deus, no sentido de Deus permitir, Davi estava lá para aliviar ele. Mas então, se a vontade de Deus era boa para com Saul, como que ele chegou até aqui? Eu acho que essa é a pergunta, né? Vamos ver qual que era a vontade de Saul. No primeiro olhar, quando a gente vê a história de Saul, a gente fica com dó. Porque você pensa, poxa vida, só porque ele sacrificou um pouco antes, Samuel demorou para chegar, vocês lembram? Na hora da batalha, a batalha estava para acontecer, Samuel demorou lá 7 dias para chegar, e quando Samuel não chegou, o próprio Saul sacrificou. Aí a gente pensa, coitado, né? Só que tem uma coisa, gente, para quem é israelita, eles sabiam que nenhuma outra tribo, a não ser a tribo de Levi, a não ser uma pessoa ungida por Deus para aquilo, poderia fazer esse sacrifício. Saul desobedeceu a lei de Deus diante dos próprios soldados dele. Saul desonrou a Deus, não foi só uma quebra de uma regra. Aquilo não era para ser feito daquela forma.
E todo o povo de Israel sabia disso, não era Saul que sabia. Eles estavam acostumados a ver os sacrifícios anualmente. Eles sabiam que não podia fazer isso. Depois, a gente vê assim, fala, poxa, mas Saul foi tão bondoso, ele trouxe os despojos de guerra, né? Trouxe as ovelhas para sacrificar o Senhor, trouxe só o rei. Só que tem um detalhe que a gente muitas vezes não percebe. Quando Samuel falou com Saul, ele não falou assim, ó, Saul, vou te dar uma dica. Não traz nenhum despojo dos amalequitas. Olha, Saul, ó, vou dar uma ordem para você. Não traga nenhum despojo dos amalequitas. Não. Samuel disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Querido, qualquer israelita que ouvisse essa frase, sabia que não era o profeta que estava falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E Saul preferiu a fama, ele preferiu o amor do povo, ele preferiu agradar as pessoas do que cumprir a ordem de Deus. Então, por 2 vezes, ele desobedeceu uma ordem que ele sabia que não vinha de pessoas. Não era uma questão política, não era uma questão de o que um achava melhor ou o que o outro achava melhor. Aquilo eram regras que Deus tinha posto explicitamente para Saul, mas ele não conseguiu seguir. A arrogância dele cegou o entendimento dele. O desejo de sucesso era maior do que o desejo de servir a Deus, né? Então, a princípio foram essas 2 coisas que levaram Saul à derrocada, vamos dizer. Deus tirou a bênção de sobre ele enquanto rei. É importante ter isso em mente. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que era enquanto rei, né? Mas será que foi isso que fez com que Saul morresse pela sua própria espada? Será que Deus condenou Saul à morte por conta disso? Eu acho que esse foi o estopim. Eu acho que esse foi o gatilho, né? Isso que deu início às coisas. Mas uma série de erros acontece na sequência. Por exemplo, quando Saul percebe que Davi está vencendo as batalhas, ele fala, esse é um homem de Deus. Esse cara só falta o trono para ele. Esse menino é poderoso, porque as mulheres estão gritando. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E o que eu faço quando eu tenho um homem de Deus do meu lado? Eu pego uma lança e atravesso ele na parede, né? Quando Saul percebeu que Davi era um homem de Deus, ele começa a perseguir a Davi. Quando ele percebe que Davi era um homem de Deus, ele rebaixa Davi. Ele fala, olha, você não vai mais ser general dos meus exércitos, não. Toma aqui 1000 homens e você vai ficar com esses 1000 homens para que a sua fama não cresça. Você já imaginou quanta bênção poderia ter vindo sobre o povo de Israel com Davi como conselheiro do rei? Uma pessoa ungida por Deus, dirigida por Deus, que o próprio rei reconhecia a presença de Deus na vida dele. Mas Saul, mesmo tendo discernido quem era Davi, ele falou, não, ele não vai tomar o meu trono. Esse homem não vai reinar no meu lugar. Quando eu morrer, quem vai assumir o trono é Jonatas, meu filho. Aquele que morreu nessa mesma batalha, né? E Jonatas tinha dito para Davi, Davi, eu posso ser o seu segundo, não tem problema. Eu posso estar do seu lado sempre. Jonatas tinha uma visão, né, de alguém que é de Deus mesmo, mas Saul não. Eu fico pensando que Saul tinha razão para ficar chateado. Afinal de contas, né, ele tinha cometido um erro grave e ia perder o trono. Ele tinha razão. Mas daí para você querer matar uma pessoa que Deus levantou, é um pouco diferente, né? Saul ele não era obrigado a gostar de Davi, mas quando ele reconheceu quem Davi era, ele tinha que ter acolhido de alguma maneira. Uma outra coisa relevante é que Saul procurou uma feiticeira, uma necromante, alguém que falava com os mortos, para pedir orientação. Saul já tinha afastado o Espírito de Deus dele. Saul já tinha afastado o profeta Samuel.
Depois da segunda vez que ele desobedeceu, Saul nunca mais viu Samuel. Saul, ele já tinha distanciado Davi. Vocês lembram da última conversa, né? Quando ele pega a botija e pega a lança de Saul. Saul fala, meu filho, vem para cá. Eu não vou mais te atacar. Mas Davi já não tem mais essa confiança, né? Já tinha afastado Davi. Provavelmente ele já tinha afastado todos os profetas, todos os religiosos da época de perto dele, pelas atitudes dele. Já tinha aproximado o diabo dele. E agora, nesse momento, ele vai conversar com uma necromante. Se você ler a história dos reis de Israel, 1ª e 2ª Reis em especial, você vai perceber o quanto Deus odeia isso. Idolatria, feitiçaria, magia de tudo que é tipo. Tem coisas que Deus, assim, ele não gosta. Mas esse tipo de coisa deixa Deus, assim, realmente irado, né? E ele vai lá e toma essa atitude, ele vai atrás dessa adivinha, né? Será que agora dá para perceber, pensando no contraste, qual que é o plano de Deus para a vida humana? Onde Saul levou a vida dele? Deus tinha um plano para Saul, e ele mostrou esse plano, ungiu, declarou ele como rei na frente de todo mundo, fez ele profetizar para todo mundo saber que o Espírito de Deus estava nele. Mas as atitudes de Saul, será que levavam ele para onde Deus queria que ele fosse? Olha só, de novo o texto de Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Será que Deus conseguiria dar o fim que ele esperava para um homem igual Saul? Saul tinha liberdade para escolher o que ele quisesse, o que ele achasse melhor, né? E foi isso que ele escolheu. Então me veio uma pergunta, que não muda a história de Saul, mas pode mudar a minha história. Não muda a história de Saul, mas pode mudar a sua. E se Saul tivesse agido diferente? Dizem que as palavras da tristeza e da depressão que acabam com a nossa alegria é e se? Depende. Porque eu fico pensando, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse agido assim? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse isso, aquilo, outro? Desse ponto eu concordo. Mas essas palavras podem ser a palavra da alegria, da mudança, da oportunidade. E se eu parar de fazer isso e começar a fazer isso? Porque daqui para trás não tem que fazer mais. Os erros do passado já era, né? Mas e o futuro? E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar? E se? E se nós não nos amoldarmos ao mundo? E se nós nos santificarmos? E se a gente fizer diferente do que a gente está fazendo? E eu olhando para Saul, meu coração apertou assim, eu falei, e se? E se Davi tivesse agido de outra maneira? Pensa comigo, querido. Vamos começar por essa pergunta. E se ele tivesse sido obediente e Deus não tivesse tirado de sobre ele o espírito? E ele tivesse sido um rei segundo o coração de Deus? Talvez ele tivesse sido muito melhor que Davi. Ele tinha um apoio popular assim absurdo, né? Quando ele começou. E se, ao invés de tentar matar Davi, ele tivesse andado do lado de Davi? Beleza, errou a primeira, né? Não desobedeceu a Deus, foi um péssimo rei. Mas e se depois ele tivesse continuado andando com Davi? Como é que será que seria bom, né? E se eu e você não afastarmos e não entristecermos o Espírito de Deus? Como que vai ser? E se eu, Bolivar, fizer diferente de Saul? Eu tirar a arrogância do meu coração e entregar na presença de Deus, falar, eu desisto, Deus. É o Senhor que vai fazer. E se eu não for sábio aos meus próprios olhos? Acho que é calor, gente. O calor faz
E se eu não for sábio aos meus próprios olhos? E permitir a sabedoria de Deus ou dos meus irmãos falarem comigo? Por exemplo, e se eu ouvir o conselho que a Patrícia tem para me dar, ao invés de ficar com a minha cabeça aconselhando a si mesmo? E se, né? Uma segunda pergunta, e essa me dói mais. E se Saul tivesse lutado a última batalha do lado do grande comandante Davi? E se Davi tivesse lá junto com o Jonathan? Junto com Aminadab? Junto com outro filho dele que tem um nome diferente, eu não lembro. E se ele tivesse feito isso? E se aquela batalha Deus tivesse entregue na mão de Davi? Teria sido talvez uma das grandes batalhas de Saul. O exército de Saul teria tido uma grande vitória através das mãos do comandante Davi. E se, né? Nós precisamos decidir, gente, se nós vamos aproximar da gente as pessoas que são consagradas a Deus, ou se a gente vai afastar. Nós temos que decidir se a gente vai manter aquelas amizades que às vezes são um pouco incômodas, porque as pessoas falam coisas para a gente que não são tão legais de ouvir. Tinha um pastor que teve um papel fundamental na minha vida, ele chamava Ubiraci Godoy. Quando ele me olhava no olho, eu sabia que eu estava errado. Eu lembro um dia que a gente foi almoçar junto e eu contei uma piada na mesa. A piada era horrível, não tenho coragem de repetir hoje. Era uma piada sobre a cruz, vai vendo o tamanho do problema. A hora que eu acabei de contar aquela piada, ele estava olhando para mim assim, o olhar dele parecia que atravessava a minha alma, assim, né? Todo mundo riu em volta e ele ficou me olhando, né? Aí ele falou, como é que você acha que Deus se sente ouvindo essa piada? Ele falou para mim, né? Pensa numa pessoa desagradável, né? Aí eu tentei dar uma risadinha e tal, mas aquilo foi muito importante para mim. Porque depois disso eu comecei a reavaliar outras coisas da minha vida a partir daquilo. Conviver com ele nem sempre era muito fácil, mas trazia muita saúde para minha alma. Trazia muita bênção para minha alma. Eu me aproximava de Deus. Saul se sentia incomodado com Davi. Mas e se eles tivessem lutado junto, né? E a última pergunta. Como seria se Saul, no último momento, tivesse buscado a Deus? O reinado já era. Logo no começo, Samuel falou, ó, o reinado não é teu, já ungi outro para tomar o teu lugar. Acabou. Relacionamento com os filhos, talvez já era também. Eu acredito que Deus nunca restituiria o trono para Saul. Mas e a vida pessoal de Saul? Será que Deus resistiria a um coração quebrantado? Será que Deus resistiria a um rei que tira a coroa e se ajoelha diante dele e fala, Deus, eu não aguento mais. Eu errei demais, eu preciso do teu perdão. Eu não sei mais o que fazer. Deus, ontem à noite eu pensei em buscar uma necromante, uma feiticeira, uma bruxa, mas eu estou aqui buscando o Senhor. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer com o teu exército, Pai. Eu não sei como guiar esse povo. Amanhã os filisteus vão matar a gente. Eu estou com medo por causa dos meus filhos. O que eu faço? Olha, gente, do que eu conheço da Bíblia, provavelmente teria dado certo isso.